Oi, pessoal! A gente está começando aqui mais um episódio do Sono Arretado Podcast, o programa da gente conversa sobre saúde do sono, qualidade de vida e bem-estar com especialistas que fazem a diferença. Hoje vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas, resistência e também muitos resultados positivos: o uso do CPAP. E para isso, recebemos uma convidada super especial, a doutora Raquel Soares, fisioterapeuta respiratória e do sono, certificada pela Academia Brasileira do Sono e com especialização em sono pelo Hospital Albert Einstein. Uma profissional que domina o tema na teoria e na prática. Também estão comigo aqui as nossas fundadoras, doutora Sandra Martinez, neurologista e neurofisiologista do sono, doutora Sandra Jordão, dentista especialista em odontologia do sono, e eu, Renata Greenfeld, dentista e especialista também em odontologia do sono. As gravações dos nossos episódios são realizadas no Mobile Studio, no Recife. Para quem ainda não nos conhece, além de estarmos aqui no canal do YouTube e no Instagram Sono Arretado Podcast, nosso trabalho agora está também em mais 3 das principais plataformas de streaming: Spotify, Amazon Music e Apple Podcasts. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a apneia do sono, que é um dos principais distúrbios, né, do sono, e perguntar para a nossa especialista médica, doutora Sandra Martinez, o que é a apneia do sono. Então, a apneia do sono é um transtorno do sono super comum na população geral e é caracterizado por obstrução ou fechamento ou um quase fechamento da via aérea alta ou via aérea superior durante o sono. Ou seja, a via aérea fecha totalmente ou quase totalmente e o ar não chega até os pulmões do paciente. Então, isso acarreta o quê? Acarreta queda do oxigênio durante o sono, um sono fragmentado ou partido, o paciente acorda várias vezes à noite, às vezes ele percebe que acorda, às vezes não. Ronco é muito comum ser associado ao ronco e sintomas diurnos, ou seja, o paciente tende a ter muita sonolência, muita fadiga, muito cansaço ao longo do dia, a memória pode ficar ruim, traz uma série de consequências durante o dia também. Existe algum risco para a saúde, de uma forma geral, para esses pacientes apneicos? Sim, a gente sabe hoje, já está bem consolidado hoje na literatura médica, que é a apneia do sono, a apneia obstrutiva do sono, especialmente a moderada e grave, porque ela tem graus, né? Ela está relacionada com uma série de riscos. Ela aumenta o risco cardiovascular. O que é isso? Aumenta o risco do paciente ter pressão alta, de infartar, de ter arritmia do coração, um acidente vascular cerebral, que é conhecido como AVC, durante o dia e durante a noite. Ela aumenta o risco metabólico também, de diabetes, colesterol aumentar, obstrução assim de artéria, como as carótidas aqui no pescoço que levam sangue para o cérebro. Aumenta o risco de acidentes de trabalho, acidente de trânsito devido à sonolência, aumenta o risco de demência, de diabetes, de demência de todas as causas. Então, é importante reconhecer. E, doutora Sandra, quais são os tratamentos hoje que estão disponíveis no mercado? Tem vários tratamentos, depende do grau, se a apneia é leve, moderada ou grave. Os principais tratamentos são mudança de estilo de vida, né, perder peso, fazer atividade física. Tem tratamento cirúrgico que pode ser feito pelo otorrino ou por um dentista que é cirurgião bucomaxilofacial. Tem o tratamento com aparelho intraoral, que o paciente dorme com o aparelho dentro da boca, que é feito por dentista do sono, né, fonoterapia. E o padrão ouro, que é o CPAP. Então, aproveitando o gancho que você falou sobre o tratamento padrão ouro, né? O que seria esse tratamento padrão ouro? O que é o CPAP? Bom, então vamos lá entender o que é o CPAP. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né? Agradecer o convite, agradecer por poder estar aqui e a gente conversar sobre um assunto tão relevante, né? E para a população entender, além do que é o CPAP, tudo que a gente precisa fazer para uma boa adaptação, uma boa adesão do CPAP, porque o objetivo da gente é a adesão a longo prazo, né? O CPAP é um tratamento de longo prazo. Então, o CPAP ele é um dispositivo elétrico, né, ligado na tomada, e ele é um compressor de ar. Então, imagine aquele compressor de ar que enche balão de festa. Então, fazendo uma analogia bem simplista, é como se fosse um compressor de ar mesmo, só que com alta tecnologia, principalmente do ponto de vista de monitorização, e que ele vai fornecer uma pressão positiva para a via aérea. Essa pressão é contínua, então ele sopra continuamente
A gente vai adaptar ele a uma máscara, que é o que fica em contato com o paciente, é a interface entre o CPAP e o paciente, e essa pressão positiva vai abrir a via aérea. Então, o CPAP ele é um equipamento, né, ligado à energia elétrica. Existem vários modelos de CPAP, tanto em relação a tamanho, tem CPAPs que são um pouco mais portáteis, CPAPs menores, CPAPs que são ditos como estacionários, como esses 2 modelos aqui, por exemplo. E o CPAP vai estar ligado a essa máscara, que é a interface que fica no paciente, e a pressão positiva vai garantir a abertura da via aérea. Ela vai funcionar como uma coluna de ar, garantindo a abertura da via aérea, enquanto o paciente está dormindo. No sono, a gente relaxa. E nos pacientes que têm apneia, esse relaxamento ele acaba sendo mais do que o normal. Então, ele não consegue garantir a via aérea aberta enquanto está dormindo. É claro que esses mecanismos não são tão simples. Existem vários mecanismos que contribuem para a apneia, mas basicamente o que a gente precisa com o CPAP é manter a via aérea aberta para que a respiração seja normal durante o sono. E como é que é feita essa adaptação, doutora Raquel? O que o paciente precisa saber antes de começar a usar o CPAP? Bom, o CPAP, ele é um processo, né? Eu costumo dizer que a adaptação do CPAP é um processo, não é a compra de um equipamento que eu vou colocar no rosto e está tudo resolvido. Na realidade, a gente nem indica comprar o equipamento inicialmente, porque isso já traz até para o paciente uma certa pressão. O paciente já tem um distúrbio que ele está preocupado em tratar. Às vezes tem outras demandas de sono também, que são demandas comportamentais, que é importante a gente falar também, que podem estar associadas à apneia. Então, o CPAP não pode ser uma pressão que ele vai levar para poder, ele tem que se adaptar. Então, a compra do CPAP normalmente nem é indicada no primeiro momento. A gente recebe o paciente no consultório como fisioterapeuta do sono. A gente faz uma avaliação completa do paciente, tanto do ponto de vista comportamental, como do ponto de vista de via aérea, como do ponto de vista da rota que vai ser essa máscara, porque existem máscaras nasais e máscaras oronasais. As máscaras nasais, elas são as mais utilizadas e devem ser a primeira escolha, né, para a utilização. E a gente faz toda essa avaliação, faz a orientação do paciente. É muito importante que o paciente tenha consciência exata daquilo que ele tem, né, do que está acontecendo. A gente faz a leitura do exame. O paciente entende o que é que aquele exame está dizendo, que isso também é muito importante, né? A apneia tem, como o Sandra falou, a apneia tem vários graus e vários comprometimentos também, né? Tem apneias que comprometem mais, principalmente o sistema cardiovascular. Então, a gente precisa fazer com que o paciente entenda isso, porque nem todo paciente vai sentir essa fragmentação de sono, nem todo paciente vai ter os mesmos sintomas, e aí, como eu disse no início, os mecanismos da apneia são vários, né? Então, eles podem estar, inclusive, juntos, ou podem ser mecanismos específicos, né, para provocar a apneia. Então, a gente tem que fazer toda essa avaliação, essa conscientização, e a partir daí selecionar a máscara ideal para o paciente iniciar a adaptação. O paciente leva o CPAP para casa e a gente continua essa adaptação, tanto de forma presencial. Normalmente a gente faz, pelo menos no consultório, eu faço um programa de 1 mês de adaptação ao CPAP, né? 1 mês inicial, que pode ser que a gente precise de mais tempo, mas a gente faz 1 mês de adaptação inicial em que o paciente vai provar a máscara. Se a gente precisar, a gente tem a oportunidade de trocar, inclusive, essa máscara, né? Porque às vezes aconteceu vazamento, às vezes a posição que o paciente dorme é diferente daquela posição que ele está no consultório. Então, a gente vai seguindo por 1 mês, tendo os resultados objetivos para que o paciente entenda a importância desse processo. Então, Raquel, muitos pacientes chegam para a gente usando o CPAP, eles querem saber, o CPAP vai curar, afinal de contas, minha apneia ou não? Como é que ele funciona assim, em longo prazo? É muito importante, inclusive, o paciente entender isso, porque o paciente vem com aquela expectativa de que ele vai ser curado a partir do momento que iniciar o uso do CPAP como se fosse um remédio, né? E essa conscientização do paciente na avaliação inicial e ao longo do processo faz com que o paciente entenda que, imagina que a via aérea ela vai funcionar como se fossem 4 pneus furados de um carro. Então, o CPAP vai funcionar como se fosse um macaco e vai suspender aquele carro, mantendo a via aérea aberta, né? Então, é mecânico. Se o paciente não usar o CPAP, naquela noite que ele não usar, a via aérea vai desabar de novo. Então, o paciente precisa entender esse mecanismo para entender que, primeiro, a adaptação ideal vai depender desse comportamento dele usar todas as noites e que o efeito do CPAP também vai depender dele usar o CPAP todas as noites. Isso é importante usar todas as noites, né? Exatamente. E a gente tinha falado no início que a apneia do sono é uma doença traiçoeira, que às vezes o paciente não tem muito sintoma, mas ela vai lá aumentando o risco cardiovascular, risco de a memória ficar ruim. O CPAP tem algum impacto em melhorar esse prognóstico futuro do paciente?
Sim, sim. Eu costumo dizer que naqueles pacientes que vêm com muita sonolência, é muito mais fácil a gente adaptar o CPAP. Porque o efeito do CPAP na qualidade de vida vai ser imediato, né? E o grande desafio é exatamente adaptar os pacientes que têm, por exemplo, um alto risco cardiovascular, que tem no exame, né, da polissonografia, que é o que detecta a apneia, que ele tem uma queda de oxigenação ao longo da noite muito importante, mas o paciente não tem sintoma. Não tem sintoma. Então, para esse paciente, essa conscientização é muito mais importante. Ele entender que é uma doença silenciosa, que o organismo dele está sofrendo todas as noites e que isso pode ter um impacto no futuro. Um trabalho agora no primeiro semestre de 2025, ele mostrou que tratar a apneia com CPAP reduz risco de morte e de morte por doença cardiovascular em mais de 50%. Né? Então, isso é um impacto muito importante. Então, o CPAP acaba salvando vidas. Só que a gente tem que fazer todo um processo de adaptação. E às vezes a pessoa até tem os sintomas, ela normaliza, né? Sim, sim, sim. É como normaliza o ronco, né? Muito, né? Aquela coisa, acha que está tudo normal, que é para viver assim mesmo. E é muito frequente o paciente, depois que você conversa, depois que você mostra, o paciente fica assim... agora eu entendi e eu nem imaginava, porque realmente socialmente o ronco é muito aceito. Socialmente, você ter sonolência, falta de disposição durante o dia faz parte da sua rotina, né? Da sua rotina de trabalho, enfim. E as pessoas precisam se perceber para entender que aquilo pode ser sinal de um distúrbio, né? Isso é importante. E uma coisa importante hoje é que o paciente que chega para o médico ou para o dentista do sono com uma queixa de memória ou está investigando uma possível demência, não dá mais para esquecer de investigar a apneia do sono, porque a apneia do sono dá déficit de memória e é um fator de risco para a demência no futuro. E o CPAP acho que melhora essa memória também. Sim, melhora. Existem trabalhos com testes cognitivos antes do CPAP e depois do CPAP que trazem melhora cognitiva imediata. Exatamente pelo impacto que uma noite mal dormida traz do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista de execução de atividades, né? Exatamente. Então, com certeza melhora. E tem mais de um tipo de CPAP? São todos iguais? O CPAP, ele basicamente, assim, existem vários equipamentos, várias marcas, mas basicamente a gente tem 2 tipos de CPAP. Um CPAP automático e um CPAP de pressão fixa. Como eu falei, como compressor de ar, o CPAP pode fazer essa medida de pressão que a gente precisa colocar na via aérea de forma automática, mas isso não quer dizer que ele faça essa leitura independente do profissional, né? Isso é muito importante entender, porque assim, o CPAP automático, ele tem suas indicações e o CPAP fixo também. Hoje não existe nenhum trabalho que mostre uma superioridade do CPAP automático em relação ao CPAP de pressão fixa. Então, é um erro, por exemplo, vender o CPAP de pressão automática como se ele fosse o melhor CPAP. Ele não é o melhor CPAP, né? Ele precisa ser bem acompanhado e ele pode ser um CPAP que tem mais recursos. Isso é inegável. E a gente, muitas vezes, nesse processo de início, a gente precisa titular a pressão. Eu não tenho como saber, na minha avaliação, qual é a pressão exata que eu preciso para abrir a via aérea do paciente. Então, essa titulação eu faço com a ajuda, na maioria das vezes, do CPAP automático, se não for feita em laboratório. Então, o CPAP automático acaba trazendo uma ajuda, mas não quer dizer que o paciente precise ser tratado com CPAP automático. Entendi. Um CPAP de pressão fixa, bem acompanhado, ele pode ser tão bom ou até melhor que o CPAP de pressão automática. Raquel, tem algumas pessoas que têm apneia leve a moderada. Alguns usam aparelho intraoral, outros CPAP. E essa interseção, o que é que você avalia? Qual é o momento de um ou do outro, ou até de combinar os dois, que a gente sabe que é possível? Sim, que é possível, sim. E hoje, cada vez mais possível, Exatamente. né? Quando a gente vai entendendo, estudando a complexidade da apneia e os pacientes mais desafiadores, a gente vai vendo, e a gente tem visto cada vez mais o resultado de terapias combinadas, né? Porque aquele paciente, aquela terapia não falhou, ou nem que falhou, mas que não teve o resultado que a gente esperava, então a gente combina com outras terapias. Isso aí já está mais do que documentado, essa eficiência de terapias combinadas, né? Existem recomendações, claro, a gente precisa partir de um ponto, né? Primeiro, essa questão de entender a complexidade da apneia e a gente precisa partir de um ponto. Então, normalmente, se tem recomendações da Academia Americana, da Academia Brasileira do Sono, de quando iniciar o CPAP naqueles pacientes com apneia mais grave, com apneia moderada,
Mas isso não quer dizer que o paciente com apneia leve não possa usar o CPAP, muito pelo contrário. Então, talvez não seja o tratamento inicial do paciente, mas vai que ele foi encaminhado para a fono, por exemplo, e aí ele não teve uma boa adesão, e aí a apneia foi progredindo e talvez ele vá iniciar depois do CPAP e fique bem adaptado. Talvez um paciente que seja encaminhado inicialmente para o aparelho intraoral, porque a apneia era leve, moderada, e aí ele progrediu, ou até ele teve alguns problemas dentários que não tinha indicação de continuar com o aparelho intraoral, é o momento exatamente. A gente entrar com a adaptação do CPAP. É bem individualizado, né? Exatamente. A gente vai ver cada paciente de uma forma única, né? Exatamente. A avaliação precisa ser a partir do paciente como sempre. E falando nessa forma única, as máscaras, que eu sempre fico bem curiosa com essa adaptação das máscaras, que é o que a gente vê muita queixa. Como é que essa avaliação, você falou, que tem a nasal, tem a oronasal, como é essa escolha? Basicamente, existem duas rotas para essa pressão entrar, né? Uma rota nasal e a outra rota que mistura nariz e boca. São máscaras que cobrem o nariz e a boca. E aí existem trabalhos mostrando que tem a comparação entre os dois tipos de máscaras e a recomendação é que a gente inicie sempre com máscaras nasais. Sim. Já foi demonstrado que a máscara nasal é uma máscara que tem efetividade melhor, vazamento menor, melhor adaptação, melhor adesão. Então a gente precisa iniciar com ela, mesmo que o paciente diga que respira pela boca, porque isso é uma queixa normal. Todo paciente que ronca, que tem apneia, ele vem com a ideia de que ele respira pela boca, mas ele respira pela boca por uma questão de um resgate respiratório à noite, né? Então, fazer, inclusive, o paciente entender isso, e aí a gente inicia essa adaptação com a máscara nasal, que pode ser uma máscara pequenininha, de mínimo contato, que é o que a gente chama de máscara pillow, e tem a máscara nasal que cobre o nariz todo, e a máscara oronasal para casos específicos, né? Essa e você que precisa mostrou, é qual? Essa daí é a máscara pillow, que é a máscara somente de mínimo contato, que a gente chama de, e depende de máscara muito do nariz contato. de cada paciente, exatamente. Né? Aí é por isso que a avaliação tem que ser individualizada. Então não adianta você comprar, às vezes eu vejo, me dá uma dor no coração, porque eu vejo combo de CPAP com máscara. A pessoa compra o CPAP e já vem a máscara, mas aquela máscara não foi avaliada, ela não está sendo a partir de uma avaliação individualizada, né? Ela está sendo a partir de uma promoção. E isso é um problema. A gente tem... Eu costumo dizer no consultório, quando converso com o paciente, a gente precisa desmistificar a ideia do CPAP. O CPAP precisa ser bem acompanhado, bem avaliado, individualizado. Esse é o segredo de uma boa adaptação ao CPAP. Com certeza. E ficar bem pertinho do paciente nesse início, né? Principalmente nesse início. E a parte de higienização, que eu vejo às vezes que alguns pacientes colocam o CPAP e pronto, tá com o CPAP. Mas precisa de uma manutenção, de um controle. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, a gente tem o equipamento do CPAP, a gente tem o circuito que leva a pressão e a gente tem a máscara que é a interface que vai levar a pressão para o paciente, como a gente tem mostrado. O CPAP, ele tem, por exemplo, um filtro que filtra o ar que entra, né? Então, esse filtro precisa ser trocado regularmente. Sim. Cada fabricante tem uma orientação específica. No consultório, a gente fez um documento mostrando porque às vezes o paciente nem abre para ler o manual do equipamento. Isso é um detalhe. Então, às vezes, a gente dava as recomendações, eu dava as recomendações, e o paciente, depois que chegava para uma revisão de 3, de 6 meses... Não, eu não sabia que tinha que trocar aquele filtro, que existia um filtro. Eu fiz, não, mas eu recomendo. Mas são muitas. E aí eu entendi que são muitas informações. Para o paciente é muita informação, é tudo muito novo. E aí, por mais que e a gente fez um documento com todas essas orientações, né? De higienização, de troca de equipamento, porque às vezes... utilizar a máscara muito mais tempo do que ela foi projetada para existir, o material muda e aí você começa a vazar, você começa a fragmentar o sono e não sabe o que está acontecendo e aí você precisa trocar o acessório, né? Então a gente tem recomendações, o CPAP é a troca do filtro, né? E a higienização é só com pano úmido. O circuito precisa ser lavado de 15 em 15 dias com água e sabão neutro. A máscara precisa ser regularmente limpa. Vai depender muito se o paciente sua muito, mas no mínimo uma vez por semana fazer a lavagem dela completa.
E aí o paciente pode fazer a lavagem só da almofada nasal, que fica em contato com o nariz de uma forma mais regular. E aí, dependendo da rotina do paciente e do paciente, a gente vai fazendo orientações específicas, mas no geral... Isso ajuda até na adesão, principalmente de pacientes que têm, por exemplo, rinite, sinusite. Sim, aquele paciente muito alérgico, né? Que sempre reclama, tá gripado. Exatamente. E aí, como é que você costuma lidar com isso, quando o paciente chega com essa queixa para você? Eu já recebi pacientes que tinham... eu uso CPAP, eu não consigo usar direito, porque eu tenho crises de rinite direto. E quando você vai ver, o paciente usa o CPAP há 2 anos e nunca nem sabia que existia o filtro. O filtro estava completamente obstruído de poeira. Então, assim, ali vai ser um determinante para essas crises, né? Para iniciar essas crises. Então, o paciente precisa ser bem orientado. E naqueles pacientes que precisam... Por exemplo, às vezes a gente faz uma recomendação de... a gente tem que trocar o filtro no máximo com 2 meses, mas você precisa olhar o filtro a partir de 1 mês. Porque naquele paciente muito alérgico, você não pode esperar 2 meses para trocar o filtro. Num paciente que mora num ambiente com muita poeira, está fazendo reforma no prédio, no apartamento, enfim. Tudo. Então, isso vai mudar, isso é dinâmico, isso não é fixo, mas a gente tem recomendações, orientações gerais. Mas a gente vai individualizar também essas recomendações para cada paciente. E tem alguns mitos sobre o CPAP? Tem alguma coisa assim... que você vê, atendimento que você já fez, algumas coisas que as pessoas chegam achando que é dessa forma? Bom, acho que talvez o medo maior do paciente é: isso não vai me sufocar à noite, não? Então, assim, por isso que é tão importante a orientação, porque depois que a gente explica, depois que a gente mostra o mecanismo do CPAP, o paciente entende que ele sufocava até usar o CPAP. Isso. Então, o paciente tem que virar essa chave, entender que a partir do CPAP, ele não vai mais sufocar. Contrário, né? Exatamente, porque essa questão, eu acho que assim, a chave vira a partir do paciente pensar diferente. Se eu olho o CPAP sempre como, eita, aquele trambolho que eu tô levando para cama, eu vou... Então, assim, ele não vai deixar de ser aquele trambolho nunca. Eu vou ver a hora de eu me livrar do CPAP. Mas quando vira a chave, o paciente entende que eu tenho um distúrbio grave, tem um equipamento não invasivo, que não vai de forma nenhuma me prejudicar, né? E aí que eu só preciso passar pelo processo e virar a chave, então eu tenho um equipamento maravilhoso. Eu costumo dizer que assim, o CPAP é um melhor amigo quando o paciente entende isso. Porque os riscos são grandes, principalmente no caso de apneia mais grave. Com certeza. E Raquel, uma coisa que me ocorreu agora. Para o CPAP mudar a vida do paciente, diminuir todos esses riscos e aumentar a qualidade de vida, ele tem que usar todo dia, né, todas as noites, pelo menos 4 horas. E não é incomum no consultório, acho que das meninas dentistas também, o paciente chega com o CPAP que ele comprou online. E como é que a gente faz nesse caso? Parece que já ficou claro como é importante ter um fisioterapeuta do sono junto, lá, ombro a ombro com o paciente nessa adaptação, mas só que eles compram online. Tem gente que faz isso. Por que isso é ruim? Porque isso não deveria acontecer. E se o paciente já chega com o CPAP que ele comprou online, como a gente deve orientá-lo? Eu acho que é um grande desafio, inclusive para a gente que é fisioterapeuta, né? Hoje tem poucos fisioterapeutas do sono no país. Então, ainda assim, tem pouco. Entender que acompanhar, tratar o paciente com o CPAP precisa de estudo, precisa de investimento para poder, até porque a gente precisa entender que nenhum paciente é igual ao outro. Por exemplo, existem alguns pacientes que a gente recebe que têm, inclusive, comorbidades associadas, né? Existem pacientes com apneia do sono que têm DPOC, uma doença pulmonar. Tem pacientes com apneia do sono que tiveram um AVC. Tem paciente com apneia do sono que tem doença de Alzheimer. Tem paciente com apneia do sono que tem uma sensibilidade maior do sistema nervoso central em relação à ventilação. Então, assim, a gente precisa saber reconhecer esses pacientes para poder fazer a adaptação correta, porque senão nem o paciente vai sentir o impacto do tratamento e nem a gente vai ter o resultado adequado. É importante entender que não é o CPAP que determina o tratamento do paciente, mas como é que vai ser essa adaptação dele é que vai determinar esses resultados de tratamento. Então, é primordial que o paciente tenha um bom acompanhamento. E aí eu faço o paciente entender que, mesmo depois que ele passa por esse mês de adaptação, a gente não larga o paciente de mão. O paciente vem regularmente. A gente, inclusive hoje, os CPAPs, eles têm
plataformas de telemonitoramento. Então, a gente consegue ver o paciente à distância, mas isso não substitui a consulta presencial. É na consulta presencial que eu vou ver o porquê está vazando, que às vezes tem vazamentos de máscara, e às vezes eu só consigo ver quando o paciente traz o equipamento, faço ele colocar, faço ele ficar na posição de dormir, para ver o que é que está acontecendo, o que está vazando, e a gente percebeu esse vazamento por telemonitoramento. Então, esse acompanhamento, ele é fundamental, tanto do ponto de vista de telemonitoramento, que veio para ajudar muito a gente como profissional, né? Para a gente ver que o paciente está usando, como o acompanhamento presencial. Então, o paciente que vem para mim, normalmente, ele vem de 6 em 6 meses ou uma vez por ano, depende muito desse paciente. Mas tem paciente, por exemplo, eu tenho pacientes com demandas cognitivas que vêm para mim todo mês, porque eu preciso reeducá-lo, né? Porque às vezes ele fica mais resistente e às vezes eu preciso treinar um novo cuidador. Então isso é muito importante também. Individualizar a terapia para a característica de cada paciente é muito importante. Eu acho que individualizar hoje é tudo, exatamente, né? Para qualquer tratamento. É a chave do sucesso da adaptação. É isso que vai fazer a diferença. Exatamente. Então, assim, eu queria agradecer sua presença aqui novamente, eu né? Eu que agradeço. Por essas informações importantes e valiosas que você forneceu aqui pra gente, que auxiliam para quem tem curiosidade em relação ao uso do CPAP, para quem não sabia o que era um CPAP, né? Acho que ficou bem mais esclarecido, né? A gente você mostrou como é que funciona. Falou sobre tratamento, falou sobre os riscos de você não tratar também. Então, a gente está muito agradecido da sua presença aqui, tá? As gravações são no Estúdio Mobile, né, com produção de texto, roteirização e apresentação de Tatiana Meira, mas ela não pôde estar aqui hoje, então eu acabei substituindo ela nesse episódio, mas ela vai voltar nos demais. Manuela Calado também, que é dentista, né? Não é dentista do sono, mas também participa aqui com a gente mais na parte de atrás das câmeras de produção. É tudo gravado aqui no Estúdio Mobile e a gente está aqui com as contribuições da médica Sandra Martinez e da dentista do sono, Sandra Jordão. Se você gostou do episódio, né, já segue a gente no Sono Arretado Podcast, no YouTube, Spotify e agora também nas plataformas de streaming, né, o Spotify, a Apple Podcasts e o Amazon Music. Então, assim, eu gostaria de presentear você, né, com um símbolozinho do nosso programa aqui. Espero que você goste, tá? Para você tomar um cafezinho antes das 2. Que lindo, amei. Deixa eu abrir aqui para mostrar, né? Eu que agradeço, assim, o convite. É uma oportunidade, eu digo, única, né? Esse tipo de programa, esse tipo de apresentação, primeiro numa linguagem que o paciente entende, né? Então, a gente está muito acostumado com programas muito mais científicos. Então, eu gostaria de parabenizar muito vocês, porque eu acho que isso pode ajudar muita gente, né? Isso precisa chegar para ajudar muita gente. A gente vê tanta informação sendo divulgada, informações erradas, a gente vê mitos em relação até ao CPAP, o tratamento da apneia do sono. E a gente precisa despertar nas pessoas a importância de procurar informações verdadeiras, né? Ferramentas de informações que realmente são com base científica e que mesmo assim podem ser numa linguagem mais popular, né? Como é o caso do Sono Arretado. Então, eu que agradeço a oportunidade. Se você gostou também, aproveite e compartilhe agora esse episódio com quem é mais próximo e que tem dúvidas sobre sono.